Olá a todos, aqui é o Flávio Crozara para mais um Minuto Econômico. Hoje é dia 8 de maio de 2023 e nós vamos falar um pouco sobre o que aconteceu no mercado na semana passada e qual a nossa expectativa para essa semana. No Brasil, seguindo aquilo que já era a nossa expectativa e que nós comentamos no nosso último Minuto Econômico, o Banco Central resolveu manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. E agora parece um pouco mais maleável para poder buscar o início da queda dessa taxa para a reunião de junho ou de agosto. O mercado futuro já precifica uma redução da taxa para o final de 23 e o boletim Focus do Banco Central, que deve ser publicado hoje ainda, já deve trazer o fechamento de 2023 com uma taxa em torno de 12,3%. Com essa decisão do Banco Central, Lula partiu novamente para o ataque contra Roberto Campos Neto e o próprio Banco Central, numa queda de braço que parece ter muito mais um cunho político do que econômico, pois o Brasil é hoje um dos países com melhor saúde financeira do mundo e com uma inflação inferior à dos Estados Unidos e da Europa, algo que seria impensável há algum tempo. E isso só foi possível por conta da atuação enérgica e independente do Banco Central. Para engrossar o discurso de Lula, um conselho montado pelo alto escalão de bancos, grandes varejistas e a própria B3 começaram a falar que essa taxa de 13,75 já foi longe demais. Mas é muito importante a gente lembrar que todos esses setores que estão reclamando agora são exatamente aqueles que mais sofrem com os juros altos. Nossa visão é que o interesse deles é muito mais no intuito de melhorar as próprias margens do que, de fato, aquilo que é melhor para o Brasil em médio e longo prazo. Lembrando que a inflação é o pior dos tributos, porque ela cobra mais de quem tem menos. O índice Bovespa conseguiu se recuperar bem na última semana, principalmente na sexta-feira, e subiu mais de 2% na semana, cotado a 105.148 pontos, enquanto que o dólar fechou em queda de novo a R$ 4,95. No mercado internacional, tanto o Banco Central norte-americano, o Fed, quanto o Banco Central Europeu, seguiram aquilo que já era a expectativa do mercado e aumentaram as suas taxas básicas em 0,25% para poder tentar conter a inflação que ainda está muito forte por lá. Nos Estados Unidos, a taxa ultrapassou a perigosa barreira dos 5% e pode provocar uma recessão importante na principal potência do mundo, ainda esse ano. Mas pessoas ligadas ao governo insistem em dizer que a situação está sob controle, coisa que a gente está vendo que não é bem dessa forma, inclusive pelo número de desempregos que vem trazendo nos últimos dados divulgados pelo governo. Outra preocupação importante que tem nos Estados Unidos é em relação à saúde financeira dos bancos. Das 5 maiores quebras de bancos da história dos Estados Unidos, 3 ocorreram esse ano e nos últimos 3 meses. Para poder ter uma ideia do tamanho do problema, só na semana passada, os bancos americanos perderam algo em torno de 25% do seu valor de mercado em média. Teve banco perdendo mais de 50% em uma semana. Isso pode fazer o Fed, o Banco Central norte-americano, antecipar um pouco a queda da taxa básica de juros por lá, não por motivo técnico, pois seria realmente importante manter pelo menos até o final do ano, mas exclusivamente para poder dar fôlego a esses bancos, pois uma quebra generalizada pode ser pior do que a volta da inflação nesse momento. Em Londres, o grande destaque foi para a coroação de Rei Charles III, que aconteceu no último sábado, onde premiers de praticamente todos os países do mundo estiveram presentes e inclusive o Lula com a sua comitiva. O Reino Unido é um parceiro comercial importante para o Brasil e esse evento realmente é significativo para eles, justifica muito a participação e a visibilidade que ele traz. Bom, por enquanto é isso. Força, sucesso, saúde para todos. Até o nosso próximo encontro. Obrigado.